Olá, bem-vindos de volta. A gente retoma o estudo do direito penal. Trabalhamos aí ao longo de 3 blocos sobre os crimes contra a honra, os aspectos mais importantes dos crimes contra a honra. Eu só não falei de um aspecto relacionado à injúria, que eu queria falar com vocês agora, antes da gente tratar da diferença da calúnia para a denunciação caluniosa, tá? Eu queria, porque vai envolver também uma discussão sobre racismo depois, então eu queria falar logo agora, para não ficar muito à frente, para não quebrar a didática. Então, fechamos basicamente nos 3 blocos os crimes contra a honra. Eu só te peço agora mais uns minutos para poder falar de mais um detalhezinho que merece ser falado para ter a segurança de que você viu tudo com calma. Tudo bem? Então a gente vai falar rapidamente aqui sobre um aspecto da injúria, para depois sim seguir para o planejado, que é diferenciar a calúnia da denunciação caluniosa. Olha só, o que eu queria falar com você ainda sobre a injúria, ainda sobre os crimes contra a honra. Eu queria te falar que toda vez que a gente tratar sobre crimes contra a honra, a gente tem que avaliar a injúria especificamente. Se é uma mera ofensa, um xingamento proferido por palavras, ou se ele traz alguma coisa a mais. Por quê? Porque, eventualmente, você traz alguma coisa a mais que a gente vai ter que olhar com atenção. Léo, do que você está falando? Eu estou falando do 140, nos seus parágrafos 2º e 3º. Olha só, para começar, artigo 140, no seu parágrafo 2º. O que é importante você conhecer aqui? O 140, parágrafo 2º, é o que nós chamamos de injúria real. Injúria real. Então vamos lá. O que é a injúria real? Artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Olha o que ele fala pra gente. Artigo 140, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. O que é isso? É quando você ofende a dignidade ou o decoro da pessoa, só que não através de palavras, não através de falas, e sim através de atitudes, violência ou vias de fato. Veja, esse crime é muito difícil de acontecer. Mas pode acontecer? Claro que pode. Vou te dar um exemplo. Olha só, se eu tacar um ovo em você, o que eu estou fazendo? Qual é a minha intenção? É lesão corporal? Quero lesão corporal, quero pegar esse ovo, machucar, cortar o rosto dele, na boa. Está escolhendo um meio péssimo para praticar uma lesão corporal. Para que alguém taca um ovo em alguém? Vocês lembram no final do ano passado, final de 2017, quando o ministro Gilmar Mendes concedeu um HC para o ex-governador do Rio de Janeiro, o Antony Garotinho, que estava preso lá no presídio de Jericinó de Bangu? Eu me lembro que teve uma ocasião que, na hora que ele estava aguardando, né, a imprensa toda estava aguardando para que ele saísse lá no carro oficial e tal, fosse embora do presídio, o oficial de justiça estava lá dentro, tudo. Tinham pessoas lá fora preparadas para atacar ovo nele, ou no carro dele, tentar acertar ele. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, poxa, olha que exemplo legal de injúria real, né? A intenção ali não é praticar dano contra o carro, não é praticar lesão corporal contra ele, não é nada disso. Qual é o dolo? Qual é o desejo? Qual é a intenção? Manchar a honra desse sujeito. Ele não merece, tem que ser manchado, a honra dele tem que ser atingida. Só que eu não quero xingar assim, seu isso, seu ladrão, seu corrupto. Aí é uma injúria. Olha, mas corrupção é crime. Peraí, mas cadê o fato? Você foi, ofereceu vantagem indevida, solicitou... Aí tudo bem. Agora, seu ladrão, seu corrupto, é uma mera opinião. Lembre-se que opinião não é calúnia, não é difamação, é injúria. Tá legal? Então eu posso praticar injúria xingando o sujeito enquanto ele passa, ou eu posso tacar um ovo nele, posso tacar um tomate nele. Só que aí eu estou usando violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Eu não responderei por uma injúria do 140 caput. Eu responderei por uma injúria real do 140, parágrafo 2º. Agora, além de tacar ovo, tacar tomate, o que mais que você pode botar de exemplo? Virar um saco de lixo na sua cabeça. Virei um saco de lixo na sua cabeça. Virei um saco de lixo. No meu tempo, olha só o que eu estou falando aí, no meu tempo, né? Parece que eu sou de 1910. No meu tempo, tinha um filme que eu assisti, de repente você vai
você vai se lembrar, se você estiver na faixa da minha idade, eu estou com 34 anos, estiver mais ou menos na minha faixa, você vai se lembrar. Tinha um filme que era aquele It, o Palhaço Assassino. Não sei se alguém já viu, não sei se meu amigo câmera já viu, It. Esse filme é famoso, né? Quando eu era moleque, eu parei de ver o filme na cena do barquinho. Acho que todo mundo parou de ver o filme na cena do barquinho. Todo mundo. Aquela que o barquinho cai ali no ralo, aí o palhaço aparece. Eu parei de ver ali. Aí eu fiquei sabendo no passado que iam relançar, refilmar esse filme, fazer um remake. E eu assisti esse filme de novo. Não vou fazer spoiler contigo, porque por mais que o filme seja de 2017, eu não sei se você viu ou não. Não vou fazer spoiler. Mas olha só, tem uma cena que me lembra a injúria real. Você vê que direito penal a gente fica meio maluco, né? Meio inimputável, porque a gente está vendo um filme, a gente lembra do direito penal, a gente está vendo o negócio do garotinho, lembra do direito penal. O que me lembra desse filme? Teve uma cena que tinha uma garota que estava lá quieta, ela estava fumando, sentada lá dentro de uma cabine de vaso sanitário, e aí veio uma outra que implicava com ela, fazia um bullying com ela, ela veio por cima da cabine com um saco de lixo e virou o lixo na cabeça dela. Ela jogou a mochila assim, mas ficou toda suja de lixo. Vem cá, isso é o quê? Lesão corporal? É dano? Não, né? Isso é injúria real. Porque a intenção ali, assim como tacar um tomate, assim como tacar um ovo, a intenção ali é você ofender a honra daquela pessoa. Mas você faz isso xingando? Não, você faz isso virando um saco de lixo, tacando um ovo, tacando um tomate. São todos exemplos de injúria real que eu posso trazer para você. Tudo bem? Bom, já entendeu a ideia da injúria real, a noção geral do que seria uma injúria real. Teve um caso, ano passado também, 2017, Rock in Rio, que vai ser o terceiro e último exemplo que eu vou te dar para não ter mais dúvida. No Rock in Rio eu trabalhei na qualidade de policial civil. A gente tinha uns containers onde a gente estava ali fazendo alguns registros de ocorrência, avaliando alguns fatos, reprimindo ali questões de ingresso falso, questões de cambismo e assim por diante também. E a gente estava trabalhando, eu trabalhei no dia do Justin Timberlake, tá? Da Alicia Keys e tal. Trabalhei nesse dia, aqui no Rio de Janeiro, no Rock in Rio. E aí teve uma cena curiosa que, mais uma vez, eu falei, caramba, injúria real de novo. Olha só, uma coisa tão rara de acontecer, mas eu vendo ao meu redor. Tinha uma menina que estava no ombro do namorado, né? Porque ela era baixinha e tal, e não conseguia ver o palco com tranquilidade. Muito comum um show, né? A pessoa vem e fica no ombro assim e tal, e fica assistindo. Agora, claro, né? Poxa, tem que tomar cuidado para ver se não está atrapalhando ninguém, não está incomodando. Ela olhou, não tinha ninguém atrás e tal, estava tudo tranquilo. Ela ficou no ombro dele tranquila. Como eu boto minha filhinha de 3 anos, que eu deixo ela sentada aqui também, eu vou andando com ela às vezes, é melhor que segurar no colo. Aí ela estava aqui no ombro do namorado. Por algum motivo, alguém que de repente surgiu, apareceu, chegou ali atrás para ver o show, não gostou, ficou incomodado, ao invés de falar, pô, só dá licença aí que tá me atrapalhando, ou de repente até chegar pro lado, né? Por que não? É mais fácil. A pessoa revoltada pegou um copo de refrigerante, estava cheio de gelo, sabe aquele que já bebeu quase tudo, tá só o gelo, aí o gelo já está derretendo, já está um copo quase de água. Pegou aquilo e falou assim, sai! E tacou nas costas da garota. Aquilo explodiu nas costas dela, ela ficou encharcada com aquele gelo, aquele negócio toda molhada, molhou o cabelo, roupa, maquiagem escorrendo. Aí ela foi procurar a gente chorando, né? Vem cá, eu vou fazer o quê? Registro de lesão corporal? Tem uma lesão corporal leve? Que lesão corporal leve? Tem o quê? Escoriação nas costas? Não. A intenção não foi machucar. A intenção foi ofender a honra dela. Injúria real. Tudo bem? Então, cuidado apenas com essa regra geral. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pronto, você tem uma injúria real. Tá legal? E por fim, a última, injúria qualificada pelo preconceito. É o nosso artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Ah, Léo, já sei, a injúria racial, né? Não, a injúria racial é uma das formas. A injúria racial é uma das modalidades, é uma das espécies do gênero injúria qualificada pelo preconceito. Porque você pode ter o preconceito racial, preconceito disso, daquilo outro. Preconceito contra a pessoa idosa, contra a pessoa portadora de deficiência. Você tem várias possibilidades. Então a injúria qualificada pelo preconceito é o gênero. A espécie é que é a injúria racial, tá? E por que eu quero falar disso aqui?
Porque a tua prova vai tentar te pegar. Ela vai tentar te confundir em relação a esse crime aqui, ó, racismo, que está numa lei extravagante, Lei 7716 de 89. Ela vai tentar te pegar, ela vai tentar te derrubar. Mas você é sagaz, é esperto, não vai escorregar, não vai cair. Porque olha só, se você pegar a Lei 7716 de 89, você vai ver que configura racismo qualquer discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Configura racismo qualquer discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Léo, já entendi, são 5 aspectos, mas por que você botou esses 4 em preto e colocou o último lá da procedência nacional em vermelho? Porque eu quero te mostrar que a injúria qualificada pelo preconceito também envolve vários fatores e os 4 primeiros são iguais. A injúria qualificada pelo preconceito também pode se dar por razões de raça, cor, etnia, religião, igual, tá vendo? Igual, ó, mesma coisa. Mas aí muda. Origem, ou então condição de pessoa idosa, ou então condição de pessoa portadora de deficiência. Percebeu? O racismo se dá por 5 motivos. A injúria qualificada pelo preconceito se dá por 7 motivos, sendo que os 4 primeiros motivos são iguais. O que muda é que o 5º motivo do racismo é a procedência nacional e o 5º, 6º e 7º motivos da injúria qualificada pelo preconceito é a origem, a condição de pessoa idosa, a condição de pessoa portadora de deficiência. Tá legal? Agora, olha só que interessante, quer ver? Por isso que a injúria racial é somente uma das espécies, porque eu tenho a injúria racial, eu tenho a injúria religiosa, a injúria ao idoso, a injúria ao deficiente. Eu tenho várias injúrias qualificadas por um preconceito. Tudo bem, Léo, já entendi. Mas olha só, qual é a diferença? Tudo bem, nesses casos aqui até fica mais fácil. Mas nos casos que você botou em preto, nos casos que são iguais, como é que eu faço para saber, por exemplo, se aquela situação é uma injúria racial ou se é um racismo? Como é que eu avalio isso? Moleza. Todas as vezes que você pensar em injúria qualificada pelo preconceito, a injúria é o quê, gente? Opinião ofensiva à dignidade ou decoro daquela pessoa, não é isso? Não é um crime contra a honra daquela pessoa? Ofendendo aquela honra? Sim. Então a injúria é uma ofensa ao indivíduo. A minha intenção, o meu dolo na injúria é te ofender, é te maltratar, é te machucar. Essa é a finalidade da injúria. E aí o que eu estou fazendo numa injúria racial é te ofender por questões raciais. A minha prova da polícia, eu fui da Polícia Militar, eu fui advogado, fui da Polícia Militar, depois fui da Polícia Civil. Eu, quando mudei da Polícia Militar para a Polícia Civil, no ano de 2012, a minha prova da Polícia Militar tinha uma questão em que uma menina falava que a outra era, abre aspas, uma negrinha favelada, fecha aspas. Aí ele perguntava que crime era esse. Negrinha favelada. Isso é racismo ou isso é injúria qualificada pelo preconceito racial? Isso é injúria qualificada pelo preconceito racial. Por quê? Porque quando ela xinga dessa forma, o que ela está fazendo é ofender aquela pessoa. A ideia é maltratar aquela pessoa. Ah, Léo, isso é racismo. No imaginário popular a gente chama de racismo porque a pessoa é racista para falar isso. O que, aliás, hoje é inconcebível, né? Ainda existe gente assim. Mas, enfim, deixando isso de lado, né? Que isso é tão absurdo para ser comentado. O fato é que você tem não um racismo juridicamente falando. Você tem um racismo popular, mas juridicamente falando, isso é injúria qualificada pelo preconceito racial. Porque é uma ofensa àquela pessoa, é um xingamento àquela pessoa. Para ser racismo, é muito mais do que um mero xingamento. O racismo é uma segregação de direitos. O racismo é uma segregação de direitos. É um afastamento, é uma separação, é um tirar você daqui e falar, vai para lá.
Você não vai assumir o cargo nesse cargo público aqui por questões de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Vamos focar na raça, né, para comparar com esse aqui da injúria qualificada pelo preconceito racial. Você não assume esse cargo por questões raciais. Você não trabalha na empresa privada por questões raciais. Ou, se trabalhar, vai ter salário diferente, equipamento de segurança diferente, vai ter um salário menor. Percebeu? É o artigo 3º da lei de racismo. É quando você pratica racismo, essa segregação de direitos, para não deixar o sujeito acessar um cargo público, por exemplo. Ou o artigo 4º, não deixar o sujeito acessar o trabalho na empresa privada, ou então deixar, mas com aquelas diferenças que eu falei, salário menor, equipamento de segurança insuficiente. Aí artigo 5º, no meu estabelecimento comercial, eu me nego a servir, atender ou receber cliente ou comprador por esse motivo. Olha só o afastamento. Você não entra nas Forças Armadas, não entra na instituição de ensino privado, não entra na instituição de ensino público, não vai ter relacionamento familiar, não casa com a minha filha. Viu a diferença? Não anda no mesmo meio de transporte que eu, trem, barca, metrô, ônibus, VLT, BRT, ABC, DEF, sei lá, qualquer coisa. Não vai usar o mesmo salão de cabeleireiro, termas, casa de massagem. A lei fala isso, termas, casa de massagem, você proíbe o acesso da pessoa também por esse motivo. Não vai ficar no mesmo hotel, estalagem, pensão. Tá vendo que eu não tô te ofendendo, te xingando? Eu tô te separando dos demais? Isso é racismo. Então nunca mais confunda injúria qualificada pelo preconceito com racismo. Na injúria, ofensa ao indivíduo. No racismo, separação, segregação, tiro você de perto. E o racismo é tão grave que é inafiançável, não admite fiança. É imprescritível, não prescreve nunca. E é sujeito às penas de reclusão. Racismo não tem detenção, é reclusão. Tá legal? Aliás, tem 2 crimes que não prescrevem nunca, né? O artigo 5º, inciso 42 da Constituição e o artigo 5º, inciso 44 da Constituição. São, respectivamente, o crime de racismo e o crime de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Pronto. Vimos a diferença de uma injúria qualificada pelo preconceito para um racismo. Agora, olha que detalhe interessante do processo penal. O racismo é de ação penal pública incondicionada. E a injúria qualificada pelo preconceito é de ação penal pública condicionada à representação. Bom, você já viu comigo? Se eu estou falando de ação penal pública, se eu estou conversando sobre uma ação penal pública, é porque é o Ministério Público que vai oferecer denúncia. É o MP que oferece denúncia. MP, como órgão, está oferecendo denúncia. Mas quando ela é uma ação penal pública incondicionada, o MP oferece denúncia sem olhar para trás. Quando ela é uma ação penal pública condicionada à representação, o MP oferece denúncia, mas só depois que ele receber essa condição específica de procedibilidade da ação penal, chamada de representação, que é uma espécie de autorização que a vítima tem que dar no prazo máximo de até 6 meses a contar da descoberta da autoria. Léo, não é ação privada não? Não confunda. Na ação penal privada, a vítima, querelante, oferece queixa-crime, a vítima processa. Na ação penal pública condicionada à representação, a vítima, no prazo de 6 meses a contar da descoberta da autoria, autoriza o MP a oferecer denúncia, o MP a processar. Tá legal? Então essa é a diferença entre a injúria qualificada pelo preconceito e o crime de racismo. E agora sim, eu fechei o que eu queria, que era o 140 parágrafo 2º, 140 parágrafo 3º, eu posso começar a falar de denunciação caluniosa. Mas para poder te explicar sobre a denunciação caluniosa, eu vou precisar te explicar a diferença da calúnia para a denunciação caluniosa. Então, estou apagando aqui para a gente poder conversar, tá legal? Eu vou apagar para a gente conversar agora sobre a denunciação caluniosa e conseguir confrontar esses aspectos aqui importantes do direito penal. Então vamos lá, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu eliminar esse ponto e a gente vai seguir adiante. Vamos lá, olha só. Pessoal, atenção ao que eu vou te falar. Atenção. Lembra da calúnia? Lembra da calúnia? Lá do artigo 138 do Código Penal? A calúnia é um fato definido como crime e tem que ser falso.
caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Esse é o meu crime de calúnia. Não confunda a calúnia, que é um crime contra a honra, não confunda a calúnia, que é um crime contra a honra, com a denunciação caluniosa, que é um crime contra a administração da justiça. Denunciação caluniosa, que é um crime contra a administração da justiça. São bens jurídicos diferentes que estão em jogo. É o 339 do Código Penal. São bens jurídicos diferentes. Olha o que ele fala pra gente no artigo 339 agora do CP. Vamos lá. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então, peraí, vamos organizar isso aí? Vamos lá. Agora eu vou dar causa à instauração de... Bom, várias opções, né? Investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Contra alguém. Contra alguém, imputando-lhe crime, já vou te explicar por que eu abri aquela chave, mas imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Vamos entender melhor? Na calúnia, eu imputo um fato definido como crime a você e é mentira. Isso é uma calúnia. Na denunciação caluniosa, eu estou muito mais além, eu estou muito mais à frente. Não é uma mera imputação falsa de fato definido como crime. Não, em decorrência dessa imputação, isso chega ao conhecimento do Estado e aí o Estado trabalha à toa. Ele chega a mais do que uma mera imputação falsa, o Estado agora inicia uma investigação policial, por exemplo, um inquérito policial. Ou então um processo judicial, você responde por um processo. Ou então uma investigação administrativa, um PAD, por exemplo, processo administrativo, processo disciplinar, um inquérito civil, uma ação de improbidade administrativa. Olha só como é que é mais sério. Uma coisa é você ofender a minha honra, me caluniando. Outra coisa é isso acabar tomando uma proporção que agora eu vire réu num processo judicial por causa disso, ou investigado, indiciado numa investigação policial, responda por uma ação de improbidade administrativa. Olha o problema como aumentou agora, como cresceu. E aí você vai dar causa a essa instauração contra mim, você dá causa à instauração de algum desses procedimentos contra mim, se você tiver certeza que eu sou inocente. Olha como é que é mais grave. Dar causa à instauração de algum desses procedimentos contra uma pessoa, imputando-lhe crime. Léo, por que você botou essa chave? Porque pode ser com a imputação de crime ou com a imputação de contravenção. Veja, a calúnia é só para crime, lembra? Contravenção não pode, seria analogia em Malam Partem. A calúnia é somente para crime. Mas a denunciação caluniosa pode se dar através da imputação de um crime ou, olha a pegadinha, através da imputação de uma contravenção. A diferença é que se for imputação de uma contravenção, é o parágrafo 2º do 339 e a pena é diminuída de metade. A pena é diminuída de metade. Então, se eu dou causa à instauração de um procedimento desses contra você, imputando-lhe uma contravenção que eu sei que você é inocente, eu respondo, mas minha pena é diminuída de metade por força do parágrafo 2º. Temos uma causa de diminuição de pena.
Ah, Léo, já entendi o parágrafo 2º, diminui a pena. Tá, mas você pulou um parágrafo primeiro, então, para falar do 2º, né? Pulei. O parágrafo 1º, ele fala que a pena agora, por outro lado, tem causa de aumento. Aqui ela tem diminuição, lá ela tem aumento. Qual é o aumento do parágrafo 1º? A pena é aumentada da 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou nome suposto. Então, a pena é aumentada da 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou nome suposto. Pseudônimo, né? Pronto, aumenta a pena. Agora, detalhe importante. Quando eu falo de que o sabe, lembra, quem sabe tem certeza, dolo direto. Quem deveria saber não tem certeza, mas assume o risco, dolo eventual. Então, sabe é dolo direto, deveria saber é dolo eventual. Ele botou sabe. Se ele botou sabe, é porque é dolo direto. Eu tenho que ter certeza. Não se admite o dolo eventual aqui. Eu tenho que ter certeza que você é inocente. Sabe o que já caiu na prova da OAB? Um sujeito, ele teve um bem furtado, aí ele falou, olha só, quem furtou esse bem foi fulano. Aí quando ele falou quem furtou esse bem foi fulano, foi instaurada uma investigação policial contra fulano. E ao final perceberam que fulano era inocente, quem tinha praticado na verdade era ciclano. Fulano era inocente. Poxa, se fulano é inocente, eu pratiquei denunciação caluniosa, né? Não. Pô, mas ele é inocente, sim, mas olha só, eu tinha certeza que era inocente? Eu só pratico denunciação caluniosa se eu der causa à instauração de um desses procedimentos contra a pessoa, imputando-lhe crime ou contravenção, que eu tenha certeza que ela é inocente. Aí eu respondo por denunciação caluniosa. Agora, se eu achei que ele era culpado, eu não posso responder por denunciação caluniosa, porque a denunciação caluniosa decorre de uma certeza, de um dolo direto, de inocência do indivíduo. Então não confunda ofender a sua honra e ofender a administração da justiça. Não confunda meramente uma calúnia com uma calúnia que cresce e se transforma num procedimento contra a pessoa que eu tenha certeza que é inocente. Essa é a diferença da calúnia para a denunciação caluniosa. Tá legal? No próximo bloco a gente continua falando de crimes contra a administração da justiça e outros pontos importantes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!